Senhoras e senhores, bom dia a todos e a todas. São 10 minutos, pouco tempo, mas vamos tentar falar com autoridade e em síntese. Antes de qualquer coisa, nós gostaríamos de agradecer ao excelentíssimo senhor vereador Leandro Ferreira Tomé, presidente dessa casa, por ter nos concedido este espaço hoje na Tribuna Popular para externarmos de maneira sucinta o polêmico problema da questão do transporte universitário em nossa cidade. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença dos meus queridos colegas universitários que se fazem presentes nesse momento e justificar a ausência de alguns que, por razões pessoais ou profissionais, infelizmente, não puderam se fazer presente. Primeiramente, é necessário esclarecer que hoje estou aqui para falar em nome da maioria dos estudantes universitários de Janduís, ou seja, eu sou apenas um porta-voz, certo? Dos mais de 50 jovens universitários. É justo e mesmo imprescindível deixarmos bem claro aqui que essa questão do problema com os transportes universitários em Janduís não é de hoje, certo? Então, esse é um problema que não é apenas da atual gestão. Então, portanto, é demagogia de alguns conterrâneos, atuais defensores de determinados candidatos a cargos da esfera estadual e federal, subir em um palanque e dizer à população que no tempo do seu governo, universitários não tinham problemas com o transporte. Então, isso não é verdade, senhoras e senhores, certo? Talvez não existisse tal qual nós estamos vivenciando hoje, mas que quase sempre existiu esse problema, existiu. Então eu digo isso tendo como base não só os mais de 3 anos que estou na UERN, mas também os relatos de diversos companheiros que me antecederam no ingresso à universidade. Então, portanto, verdade seja dita. Entra prefeito, sai prefeito e o problema continua. O diferencial básico nessa questão aqui do transporte universitário, o diferencial básico é que na atual gestão, a mesma foi eleita tendo como principalmente os votos da juventude, certo? Ou seja, nós podemos dizer sem dúvida alguma que foram os jovens que fizeram de fato a diferença na última eleição. Jovens que acreditavam estar contribuindo para uma administração pautada em políticas públicas para os mesmos, o que inclui diretamente, neste caso, a questão do transporte universitário. Então, não estamos afirmando que somos mal agradecidos pelo que a prefeitura tem feito até hoje, ou coisas dessa natureza. De forma alguma, nós não estamos dizendo isso, certo? Nós reconhecemos os esforços e somos verdadeiramente gratos. Todavia, nós somos conscientes que se houver um pouco mais de interesse por parte dos senhores, e aí inclui também os senhores vereadores, que hoje estão no poder nos representando os interesses do povo, com certeza não só essa, mas muita coisa pode melhorar em nossa cidade. Então, se ao invés de centralizarmos nossas forças em picuinhas políticas que não levam a lugar algum, certo? Se nós nos dedicarmos de fato a buscar melhorias para o povo, com certeza em pouco tempo teremos a tão almejada e propagada nova Janduís, entre aspas, certo? Porque de novo mesmo, nós até agora não vimos praticamente nada. São as mesmas ladainhas, tá certo? São os mesmos mimimi, as mesmas choradeiras, intrigas e perseguições políticas que, como estamos cansados de saber, não dão em nada, não levam ninguém a lugar algum. Para quem não sabe, todos os dias nós universitários saímos por volta das 17h30 e voltamos mais ou menos às 23h30, no caso de Açu e Caraúbas, certo? Pato sai um pouco mais tarde e retorna certamente um pouco mais cedo. Essa é uma rotina, sem dúvida alguma, cansativa, certo? E estressante, mas é necessário se quisermos conseguir um diploma de nível superior e, consequentemente, no futuro, um pouco mais de facilidade para ingressarmos no mercado de trabalho. Então, todo período nós temos que gastar, na verdade não é gastar, é investir, certo? Nós temos que investir com apostilas. Alguns períodos a gente tem que gastar também com fardamento. Todas as noites nós temos lanche, para alguns é janta. Em alguns tem que pagar a mensalidade do pacote concernente à formatura, fora gastos eventuais com aulas de campo ou participação em seminários, congressos, cursos, etc., que é para conseguirmos as horas ou pontos necessários para a complementação da grade curricular. E aí, no caso, esses estudantes, eles têm que se deslocar por conta própria
na maioria dos casos, pagar a inscrição, mais alimentação, etc. Então, assim, como se não bastasse esses gastos, né, como eu disse, não são gastos, são investimentos que estamos fazendo no nosso futuro, como se não bastasse todos esses gastos que eu citei aqui, agora nós estamos tendo que pagar todo mês R$ 29 no transporte universitário. No transporte, no caso, em Campo Grande a Caraúbas. Então, por exemplo, não é fácil. Se quem trabalha, hoje, esses jovens que trabalham, está achando ruim ter que pagar, imagina aqueles que popularmente falando não tem de onde tirar. Como é que fica? E aqui eu me recordo que no mandato anterior, quando surgiu essa mesma proposta de contribuirmos com um determinado valor, foi colocada a questão, aliás, a sugestão de uma bolsa, uma ajuda de custo, para quem, mediante o levantamento da Secretaria de Assistência Social, realmente não tivesse como arcar com a mensalidade do transporte. E em troca, os universitários, eles se comprometiam a ministrar algumas aulas de reforço na rede municipal de ensino. Nós vemos hoje que esta possibilidade sequer foi cogitada pela atual administração. Então vejam, nós temos que pensar, e aliás não só pensar, mas agir de maneira coletiva. Então assim, não é porque A pode pagar, certo, que B dê lá seus pulos. Essa lógica ela é excludente e de certa forma desumana. Todo mundo está cansado de saber que não é obrigação de nenhuma prefeitura garantir ou manter transporte universitário, certo? Essa é simplesmente uma questão de bom senso, dada a significativa relevância da causa, já que inúmeros são os benefícios para os então cidadãos janduienses e, consequentemente, para a comunidade como um todo. Uma vez que lhe concedida a oportunidade, muitos virão a contribuir no desenvolvimento do município. Temos, inclusive, inúmeros exemplos aqui, e eu particularmente julgo desnecessário citar, uma vez que moramos em uma pequena cidade onde todo mundo conhece todo mundo. E todos sabem como a formação acadêmica ela contribuiu não só na formação profissional destas pessoas, mas também na formação pessoal. Agora eu queria tentar hoje para o seguinte: nós temos aqui em mãos um contrato, um pregão presencial, na verdade, de número 0035/2014, certo? Esse pregão presencial, senhoras e senhores vereadores, ele nos diz aqui o seguinte: registro de preços para uma possível fatura e eventual aquisição de passagens rodoviárias para transporte de passageiros para pessoas carentes do município de Janduís e prestação de serviços de transporte de alunos universitários que se deslocam na sede do município para faculdades nas cidades de Patuaçu e Caraúbas, as despesas do orçamento do município, enfim. Esse contrato aqui, esse pregão presencial, ele tem 3 ganhadores, certo? Sendo 2 da cidade de Campo Grande e 1 da cidade de Caraúbas. Nós temos aqui para Campo Grande, o senhor Eunice Castro, reembolso de um valor de R$ 98.500. Nós temos aqui também mais um no valor de R$ 47.000 também para Campo Grande. E temos para Janduís o senhor Chicuto, que se eu não me engano pelo nome aqui, nós procuramos saber, e esse seria o companheiro de Chicuto, certo? O valor de R$ 23.000, ou seja, o valor total da contratação seria R$ 168.000, certo? R$ 168.500, dividido entre esses 3 ganhadores. Então, nós vemos aqui que apenas desse valor, 23.000 ficaria em Janduís. Os demais já iriam para Campo Grande. E, infelizmente, essa é uma prática que a gente vem vindo, tem presenciado, infelizmente, nessa atual gestão. Muitas prestações de serviço têm sido ofertadas para pessoas de outras cidades, né? E a gente pode comprovar isso no próprio portal da transparência, onde a gente vê lá essa questão. Então, já complica a questão do desenvolvimento do município, né? Mas não vamos se aprofundar nessa questão. O que a gente está colocando aqui é que, de acordo com esse pregão presencial, esse contrato aqui, né, que foi, convoca aqui para os senhores se apresentarem, de 25 dias para tal, data de 15 de agosto. Interessante, o mesmo período que a gente estava batalhando pela questão do transporte, o período que a gente entrou de férias também. Nessa data aqui, nós universitários tivemos inúmeras reuniões com a então secretária de Educação sobre essa questão do transporte, onde, por último, resumindo aqui essas reuniões que nós tivemos, foi colocado, falando popularmente, batido o pé, que a prefeitura não poderia mais contribuir, a não ser com 2 transportes, sendo que os universitários teriam que se virar
para continuar tendo, se quisesse, continuar estudando, né? Então, assim, é interessante porque a gente vê que a prefeitura disse: nós não temos mais dinheiro, nós não temos como ajudar mais vocês, o que a gente pode fazer é disponibilizar 2 transportes, que é o que está sendo ofertado hoje no caso. Um micro-ônibus, ou uma deixa que vai para Patu? Micro-ônibus vai para Patu, certo? A gente sai com um ônibus até Campo Grande, o pessoal que vai para Caraúbas fica em Campo Grande, pega uma deixa de rumo alto para Caraúbas, e o outro ônibus, hoje que está indo, o ônibus grande, vai com o pessoal para Sul, ou seja, 2 ônibus da prefeitura em circulação e a beixa de rumo alto que vai com a gente para Caraúbas. Essa é a beixa que a gente está tendo que pagar, R$29. Aí a questão aqui é o seguinte: como é que nós temos que ajudar a prefeitura com R$20 todo mês, se a mesma está com um contrato com 3 prestadores de serviço no valor de mais de R$60 mil, concernentes em parte, a despesas de locomoção dos universitários às 3 cidades. Então, assim, semana passada nós fizemos um cálculo, e o valor que seria gasto, investido, não pode ser gasto que a gente está investindo em nossa formação, está investindo de certa forma no município. Quando se fala em educação, a gente sabe que não quer gasto, é investimento, certo? Então, a gente vê que está sendo investido anualmente com transporte universitário, isso para as 3 cidades, incluindo motoristas e manutenções, o gasto seria cerca de aproximadamente R$58 mil. Isso se fossem os transportes da prefeitura, se fossem os 3 transportes. Ou seja, com esses R$168 mil já iria para mais de 2 anos, tranquilamente. Para Caraúbas, por exemplo, nós gastaríamos o quê? Uns R$8 mil, acredito. Então, aí a gente está entendendo por que se abriu esse contrato justamente na época que a prefeitura bateu o pé e disse que não teria mais como, não poderia fazer mais nada a não ser esses 2 ônibus. E nós teríamos que pagar essa vez. Tudo bem, estamos pagando R$29, certo? Alguns com muitas dificuldades, como eu disse, outros têm as suas questões. Mas o que nós gostaríamos aqui aproveitando essa oportunidade, pedir aos senhores vereadores, por gentileza, que convoquem, se possível, com uma certa brevidade, a senhora secretária de Educação para esclarecer essa questão desse contrato. Porque, sinceramente, nós não estamos entendendo. Não estamos entendendo o que está acontecendo. E, se possível, diga que a prefeitura, como é que ela explique, como é que a prefeitura disse que não poderia ver essa questão do transporte universitário e, ao mesmo tempo, na mesma data, no mesmo período que a gente estava tendo esse debate, se lança esse prêmio presencial com esse valor aqui, que mais de 160 mil reais. A gente gostaria de fazer esse apelo aqui aos senhores vereadores: convoquem a secretária, peçam explicação a ela, que ela explique isso aqui, porque nós mesmos não conseguimos entender. Então, foi aberto esse valor aqui, certo? Já concluindo, do tempo, eu queria fazer esse apelo, porque realmente nós não entendemos, então temos que pagar esse transporte, é complicado, está aqui, está disponível no Diário Oficial Eletrônico, esse modelo de contrato, que eu posso até deixar disponível R$168 mil. Como disse, quase todo o dinheiro para Campo Grande, né? Outro dia nós vimos, inclusive, só abrindo aqui uma rápida lacuna, fecha daqui a pouco, outro dia nós vimos os transportes dos micro-ônibus de Janduís sendo lavados no Lava Jato lá em Janduís. Janduís não tem Lava Jato? Campo Grande. Micro-ônibus da frota de Janduís sendo lavado em Campo Grande. Que, inclusive, por falar em frota de Janduís, dos transportes públicos da prefeitura, é fato que a atual administração não tem como negar, receber a maior parte da frota municipal sucateada. Isso aí é inegável. O problema é que, após quase 2 anos, a mesma frota continua sucateada. Então, quase nada foi feito. Você vê a situação absurda. A gente não está indo nesse ônibus grande, começou aí agora, está poucos dias, acho que faz uma semana que a gente está indo no ônibus grande. É um absurdo, e aí os senhores podem até ir agora, 5h30 da tarde, ver lá para vocês verem que não é nossa mentira. Há um absurdo a sujeira daquele ônibus. A gente se sente praticamente assim, não vou nem usar nenhum termo, mas assim, é absurdo a quantidade de poeira, de areia que tem lá, quer dizer, custa dar um banho, a prefeitura não tem dinheiro para dar um banho naquele ônibus, para transportar as crianças, estão aqui para esses ônibus para subir circulando, vai com a gente para Caraúbas, e além da sujeira absurda, a situação desses ônibus, e aí a gente vê que a maioria dos motoristas, eu não vou saber citar nomes, mas eles dizem que o principal problema desses transportes escolares é que, ao invés de se fazer a manutenção preventiva, se faz a corretiva. O problema é esse. Então a gente tem que atentar para essas questões. Nós, universitários, gostaríamos de pedir um pouco mais de sensibilidade para com a gente,
certo? Que os senhores vejam essa questão, cobrem, fiscalizem, estejam juntos. É outro dia que nós ficamos muito felizes aqui, que a gente está passando aqui em frente e viu o vereador Arthur falando essa questão do transporte. Vai voltar as aulas dos universitários e os transportes estão lá, está complicado. Então, quer dizer, isso é muito bonito, muito gratificante quando a gente vê que os senhores estão realmente honrando cada voto que os senhores receberam, eles estão lá cobrando, reivindicando em prol do povo que foram que nos elegeram, nós jovens, como eu disse, que fizemos a diferença na última eleição. Então é muito bom, senhor vereador, agradeço, Arthur, pelo reconhecimento, vimos hoje, então assim, agradeço a oportunidade, certo? Por último, senhor vereador Braga, só fazer um convite, só com um minuto para encerrar, por gentileza. Só gostaria de aproveitar essa oportunidade para lembrar a todos os cidadãos e cidadãs janduienses que já concluíram o ensino médio, que as inscrições do processo seletivo vocacional 2005 estarão abertas a partir do dia 20 de outubro e vão até o dia 6 de novembro. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, no site da UEL/Compeg. E a taxa de inscrição é a mesma do ano passado, ou seja, R$ 110. Agradeço as atenções dispensadas. Tenhamos todos um bom dia. Obrigado. Queria só dizer, Danilo, que eu fui complacente. Quase 6 minutos a mais.